A história de Caim e Abel está registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles começaram a ter filhos. Caim foi o primeiro, e depois nasceu seu irmão Abel. Ambos os irmãos trabalhavam como agricultores, mas tinham ocupações diferentes. Caim se dedicava a cultivar a terra, plantando e colhendo o que a terra lhe oferecia. Abel, por sua vez, era responsável por cuidar das ovelhas, criando e alimentando o rebanho. Assim, cada um tinha seu trabalho e suas responsabilidades, e ambos, em seu tempo, decidiram fazer uma oferta a Deus como parte de sua adoração e agradecimento. A história nos conta que Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus, mas com uma diferença importante. Ambos ofereceram o melhor do que tinham, mas a qualidade de suas ofertas não foi a mesma. Caim trouxe o melhor de suas colheitas, ou seja, o que havia colhido da terra, mas não se menciona que fosse o melhor do melhor, nem se diz que sua oferta fosse especialmente valiosa ou feita com um coração de verdadeira devoção. Por outro lado, Abel ofereceu a Deus o melhor do seu rebanho. Ele não escolheu apenas um animal, mas apresentou um cordeiro sem defeito, que era o melhor de suas ovelhas, e o sacrificou com um coração sincero e cheio de devoção. Abel, com sua oferta, demonstrou humildade e respeito a Deus, dando-lhe o melhor que possuía. No final, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Isso nos leva a uma pergunta importante. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 7, nos dá uma pista sobre o que aconteceu. Caim ficou furioso ao ver que sua oferta não foi aceita e se sentiu muito frustrado. Por que ele reagiu dessa maneira? A resposta está no coração de Caim. Embora ele tenha apresentado uma oferta, não o fez com um coração humilde nem sincero. Deus não rejeitou Caim como pessoa, mas rejeitou sua oferta porque a maneira como ele a ofereceu não foi apropriada. Caim não deu o melhor de si, sua oferta não refletiu uma fé genuína nem um desejo sincero de agradar a Deus. Por outro lado, Abel, com sua oferta, demonstrou uma fé verdadeira e uma disposição de dar o melhor para honrar a Deus. A atitude de Abel foi o que Deus valorizou, pois o que ele ofereceu era uma demonstração de seu amor e devoção autênticos. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre a atitude com que damos a Deus. Deus não vê apenas o que oferecemos, mas também o coração com que o fazemos. A oferta de Caim nos mostra que não basta simplesmente dar o que temos. O que realmente importa é que façamos isso com sinceridade e amor a Deus. Às vezes damos coisas, mas sem o coração correto, fazemos coisas por costume ou obrigação, mas Deus vê além do que oferecemos e o que mais valoriza é nossa atitude e a fé com que fazemos. A lição aqui é que Deus quer um coração sincero que o busque, que o adore com fé genuína e que esteja disposto a dar o nosso melhor para Ele. Naquele momento, Deus, em sua misericórdia, falou diretamente com Caim para lhe dar uma oportunidade de mudar sua atitude. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 a 7, Deus disse: "Por que você está irado? Se fizer o que é certo, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à porta e deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo." Com essas palavras, Deus mostrou a Caim que, se ele agisse corretamente, sua oferta também seria aceita. Deu-lhe a oportunidade de se arrepender e corrigir seu comportamento. Deus não estava zangado com ele, mas o estava chamando para refletir sobre sua atitude, reconhecer seu erro e voltar ao caminho certo. Esse momento foi crucial porque Deus mostrou a Caim o caminho da retidão e lhe deu uma segunda chance. Mas a resposta de Caim seria o que marcaria seu destino. No entanto, o que aconteceu depois é ainda mais doloroso. Em vez de ouvir a voz de Deus e aproveitar essa oportunidade para se arrepender e mudar seu coração, Caim escolheu ceder à ira e ao ressentimento que havia acumulado em seu coração. Nesse instante, o pecado começou a dominá-lo. Caim não fez o que Deus lhe sugeria, mas permitiu que sua raiva o consumisse por completo. O pecado, neste caso, não foi apenas um ato externo, mas começou a tomar o controle de sua vida interior. Isso mostra como, quando não lidamos com nossas emoções, especialmente a raiva e a inveja, podemos ser facilmente dominados por elas. O problema de Caim foi que ele não reconheceu a gravidade de seus sentimentos.
Em vez de se humilhar diante de Deus e fazer as pazes, ele decidiu deixar-se governar por sua raiva. À medida que sua raiva e inveja cresciam, o pecado foi dominando-o e levou Caim a agir de maneira destrutiva. Este é um claro exemplo de como a raiva não controlada pode arruinar nossas vidas. Quando não lidamos corretamente com nossos sentimentos de inveja ou raiva, eles podem destruir relacionamentos, nos afastar de Deus e nos levar a tomar decisões que não apenas afetam os outros, mas também nos destroem internamente. Esse foi o ponto sem retorno para Caim, e sua desobediência foi o início de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. A ira e o primeiro assassinato. Caim, tomado pela raiva e pelo ciúme, decidiu levar seu irmão Abel ao campo. Esse foi um momento muito sombrio, em que as emoções de Caim o empurraram para um ponto de onde ele já não podia voltar. Embora a Bíblia não entre em muitos detalhes sobre o que aconteceu, sabemos que nesse instante Caim matou Abel. Foi um ato de violência extrema, o primeiro assassinato na história da humanidade. Como Caim chegou a cometer algo tão terrível? A resposta está em como ele permitiu que suas emoções negativas tomassem o controle. Caim não apenas cometeu um pecado contra seu irmão, mas também rompeu sua relação com Deus. Sua ira o cegou e, em vez de buscar uma solução pacífica ou pedir perdão, ele escolheu agir impulsivamente, deixando que sua raiva o destruísse por completo. O mais impactante dessa história é que Caim tinha a opção de fazer o que era certo. Deus lhe havia dado uma oportunidade clara de se arrepender e buscar a reconciliação. Deus havia falado diretamente com ele e mostrado o caminho correto, mas Caim ignorou esse conselho. Apesar de ter a opção de mudar sua atitude, ele decidiu se deixar consumir pela raiva e pela inveja que sentia de seu irmão. A história de Caim nos ensina o quão perigoso pode ser não lidar adequadamente com nossas emoções. Quando permitimos que a raiva e a inveja tomem conta do nosso coração, essas emoções nos destroem e nos afastam de Deus. Caim teve uma oportunidade de mudar seu coração, mas não a aproveitou, e isso o levou a cometer um erro irreversível. Quando a raiva e a inveja dominam nossa vida, como aconteceu com Caim, as decisões que tomamos podem ter consequências devastadoras. Caim, ao não controlar sua ira, destruiu não apenas seu irmão, mas também sua relação com Deus. Nesse momento, ele perdeu a oportunidade de ser restaurado e se afastou ainda mais da vontade de Deus. Mas o mais triste é que, ao matar Abel, Caim quebrou uma relação de confiança e amor que tinha com seu próprio irmão. Ele não apenas tirou a vida dele, mas também perdeu o respeito e a fraternidade que compartilhavam. Isso mostra que o pecado não destrói apenas a pessoa que o comete, mas também afeta profundamente as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, nossas más decisões não afetam apenas a nós mesmos, mas também têm um impacto negativo em nossos relacionamentos com os outros. A história de Caim também nos lembra o quão fácil é se deixar levar por emoções negativas. A raiva e a inveja são emoções muito poderosas que podem nublar nosso julgamento e nos levar a tomar decisões que jamais consideraríamos em um momento de calma. Quando permitimos que essas emoções dominem nossa vida, não apenas perdemos o controle sobre nós mesmos, mas também sobre nossos relacionamentos. O pecado de Caim não apenas custou a vida de seu irmão, mas também o isolou de Deus e o marcou para sempre. Essa história nos ensina que, quando sentimos raiva ou inveja, é essencial pedir ajuda a Deus para podermos controlar essas emoções e evitar que nos levem a fazer coisas das quais nos arrependeremos. Se Caim tivesse ouvido o aviso de Deus e tirado um momento para refletir, em vez de se deixar levar pela sua ira, tudo teria sido diferente. Por fim, é importante lembrar que cada decisão que tomamos não afeta apenas a nossa vida, mas também tem um impacto profundo sobre os outros. O pecado, embora às vezes pareça algo pessoal, sempre traz consequências para as pessoas ao nosso redor. O caso de Caim e Abel é um claro exemplo de como más decisões podem destruir aquilo que mais valorizamos. Caim não apenas matou seu irmão, mas também destruiu sua relação com Deus e arruinou sua própria vida ao permitir que o pecado o dominasse. Isso nos convida a refletir sobre como podemos lidar com nossas emoções de uma forma mais saudável e sábia, sem permitir que elas nos levem a tomar decisões que destruam nossos relacionamentos ou nos afastem de Deus.
A reação de Deus diante do pecado de Caim. Depois que Caim cometeu o assassinato, ele pensou que poderia esconder seu crime e que ninguém perceberia. Mas como sabemos, não podemos esconder nada de Deus. Deus sempre vê o que fazemos, mesmo quando tentamos ocultar. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, depois que Caim matou seu irmão Abel, Deus lhe fez uma pergunta direta: onde está Abel, teu irmão? Caim, ao tentar fugir da culpa, respondeu de forma evasiva: não sei, acaso sou eu o guardião do meu irmão? Ao dizer isso, Caim tentou mentir para Deus. Mas apesar de sua tentativa de esconder a verdade, Deus já sabia exatamente o que Caim havia feito. Deus mostrou a Caim que seu pecado não era algo que pudesse passar despercebido. Ele disse que a voz do sangue de seu irmão clama a mim desde a terra, o que significa que, através de seu pecado, Caim havia rompido algo muito mais profundo do que apenas a vida de seu irmão. Ele havia quebrado a ordem divina das coisas. Esse momento foi crucial porque, embora Caim tenha tentado negar seu pecado, Deus não apenas o confrontou, mas também o fez enxergar a gravidade do que havia feito. Ao matar Abel, Caim não cometeu apenas um crime físico, mas também quebrou o equilíbrio da criação. O pecado de Caim afetou não só seu irmão, mas até mesmo a própria terra reagiu à sua maldade, como se o próprio mundo estivesse clamando por justiça. Nesse instante, Caim percebeu que não poderia escapar das consequências de seus atos. Ele havia tentado esconder seu pecado, mas Deus viu tudo e não havia como ele escapar do dano que havia causado, não apenas ao seu irmão, mas também ao plano divino de Deus para a humanidade. O que realmente surpreende nessa história é que, apesar da gravidade do pecado de Caim, Deus lhe mostrou uma grande misericórdia. Deus lhe deu uma consequência severa, é claro, porque o pecado tem consequências, mas também lhe ofereceu uma oportunidade de redenção. Deus protegeu Caim para que ele não fosse vingado por seu crime, o que seria o esperado naquela época, garantindo que ninguém o atacasse ou o matasse. Essa proteção foi um ato de misericórdia de Deus, demonstrando que, embora o pecado tenha consequências, sempre há espaço para o arrependimento. Deus não o abandonou, apesar do que ele havia feito. Pelo contrário, deu-lhe a oportunidade de continuar vivendo. Esse gesto de misericórdia é fundamental na história. Embora Caim tenha cometido um ato terrível, Deus lhe deu a oportunidade de se arrepender e mudar. Essa história nos mostra que, não importa o pecado que cometamos, Deus sempre nos dá uma oportunidade de voltar para Ele se estivermos dispostos a reconhecer nossas falhas e nos arrependermos sinceramente. Deus não quer que soframos as consequências dos nossos pecados, mas também sabe que a justiça deve prevalecer. Por isso, embora o pecado tenha efeitos dolorosos, Deus também oferece seu perdão àqueles que buscam mudar. Através desse ato de misericórdia para com Caim, Deus nos ensina que mesmo quando falhamos, sempre há um caminho de volta se estivermos dispostos a mudar nossa atitude e buscar seu perdão. Lições da história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel é, antes de tudo, uma lição importante sobre como as emoções mal administradas podem nos levar a cometer atos terríveis. Caim não apenas matou seu irmão Abel, mas também perdeu a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Quando Caim deixou que a raiva, o ciúme e a frustração dominassem seu coração, esses sentimentos o levaram a tomar uma decisão trágica. Esse acontecimento nos ensina o quanto é importante lidar com nossas emoções antes que elas nos levem a agir impulsivamente. Se não controlarmos a raiva, a inveja ou o ressentimento, podemos fazer coisas das quais nos arrependeremos depois. Caim teve a oportunidade de ouvir a Deus e mudar sua atitude, mas, ao não fazer isso, permitiu que suas emoções o dominassem. Isso nos mostra que, quando não lidamos adequadamente com o que sentimos, podem surgir consequências devastadoras para nós e para os outros. É muito importante notar que Deus deu a Caim a oportunidade de se arrepender, o que demonstra a paciência e a misericórdia de Deus. Apesar de Caim ter cometido um pecado tão grave, Deus o confrontou de forma amorosa, dando-lhe a oportunidade de mudar sua atitude antes de cometer o ato fatal. Este é um ensinamento fundamental em nossa vida diária. Todos enfrentamos momentos em que lutamos com a raiva, a frustração ou a injustiça.
Nesses momentos, devemos lembrar que a chave está em como lidamos com esses sentimentos. Se deixarmos que nossas emoções nos controlem, corremos o risco de causar danos tanto aos outros quanto a nós mesmos. Mas se, em vez de ceder à raiva, permitirmos que Deus guie nosso coração, podemos evitar cair nos mesmos erros que Caim. Ao fazer isso, nossa vida pode ser uma vida que honra a Deus e que é justa com os outros, sem que o pecado controle nossas decisões. Essa história também nos convida a refletir sobre nossos próprios relacionamentos. Caim e Abel não representaram apenas uma relação de irmãos, mas também o relacionamento que cada um de nós tem com os outros. Muitas vezes a raiva e a inveja podem criar divisões entre as pessoas, nos afastando daqueles que mais amamos. No caso de Caim, sua incapacidade de lidar com a própria ira o levou a romper um relacionamento muito próximo, o de irmãos, algo que é profundamente doloroso. Há algo em sua vida que você precisa corrigir em seus relacionamentos com outras pessoas? Existe alguém que você precisa perdoar ou com quem precisa se reconciliar? A história de Caim e Abel nos mostra como a raiva e a inveja podem destruir laços de irmandade e relações próximas, mas também nos ensina que a reconciliação e o perdão são os caminhos que podem nos aproximar mais de Deus e das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes os relacionamentos rompidos nascem de mal-entendidos ou da falta de perdão. Caim se deixou levar por um sentimento de ciúmes em vez de conversar com Abel ou buscar uma solução. A falta de comunicação e o ressentimento guardado podem criar grandes abismos entre as pessoas que podem durar muito tempo. O perdão não é apenas uma forma de curar um relacionamento, mas também um ato de obediência a Deus, que nos chama a amar e a nos reconciliar com nossos irmãos. Caim e Abel nos mostram que, se não lidarmos bem com nossos sentimentos, os problemas emocionais podem desencadear ações destrutivas. Mas também nos ensinam que, quando escolhemos perdoar e nos reconciliar, podemos curar e restaurar nossos relacionamentos. Por fim, a história de Caim e Abel nos faz questionar sobre a maneira como vivemos nossos relacionamentos. Estamos permitindo que a raiva e o ciúme nos afastem das pessoas ao nosso redor? Estamos dispostos a resolver as diferenças ou estamos guardando rancor? Caim e Abel são um lembrete de que não podemos deixar que a raiva ou a inveja nos dominem, pois as consequências podem ser muito maiores do que imaginamos. A reconciliação, o perdão e a humildade são fundamentais para manter relacionamentos saudáveis e para nos aproximarmos de Deus. No final, essa história nos ensina que o perdão não só restaura os relacionamentos, mas também nos aproxima mais de Deus, que nos chama a viver em paz e harmonia com os outros. Em resumo, a história de Caim e Abel é muito mais do que um simples relato bíblico. É uma lição profunda sobre o pecado, as emoções humanas e a misericórdia de Deus. Ela nos lembra que, quando deixamos que a raiva e a inveja controlem nosso coração, podemos destruir aquilo que mais valorizamos. Mas também nos mostra que, mesmo quando cometemos erros graves, sempre há uma oportunidade para se arrepender e voltar para Deus. Se você gostou deste vídeo e ele te ajudou a entender melhor a história de Caim e Abel, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Também gostaria muito de saber sua opinião sobre essa história e como você pode aplicar suas lições na sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.